Às vezes, quando eu olho para esse mundo, ele já não faz sentido para mim. É outra língua, outros desejos, outra forma de viver. E então eu me sinto sozinho. Minha Babilônia, cheia de ídolos que seduzem, zombarias que ferem a fé, uma sociedade tóxica que dia após dia tenta arrancar a minha alma. Mas como vou viver numa terra que não é o meu lar? Enquanto eu respirar, terei que caminhar entre as ruínas da cidade dos homens, como alguém que sabe que não pertence a este lugar. E mesmo que isso me custe a vida, mesmo que o fogo dessa cidade caída tente me consumir, meu coração permanecerá firme em quem eu sou agora, firme na mensagem que fui chamado a levar. E quando minha história tiver fim, quero me apresentar diante do meu rei e dizer: eu não me rendi aos ídolos, eu obedeci a tua voz, eu não me curvei à Babilônia. Bom dia. Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Daniel. E a cada semana nós estudamos mais um capítulo desse livro. Mas o nosso propósito com essa série é aprender a viver na Babilônia dos nossos dias como servos fiéis do Senhor. O grande objetivo dessa série é nos ensinar e nos instruir na direção da fidelidade. Nós sabemos que esse livro foi escrito para demonstrar a soberania de Deus sobre os povos, demonstrar que Ele está acima de tudo e todos, mas ele também foi escrito para nos ensinar sobre como nós vamos viver enquanto nós observamos esse mundo caído, enquanto nós esperamos a manifestação do reino de Deus. Mas o livro de Daniel tem duas partes principais. Os primeiros 6 capítulos, eles contam narrativas da vida de Daniel e seus amigos. E a segunda metade do capítulo 7, nós vamos ouvir sobre visões que Daniel tem. E a segunda parte do livro, ele muda completamente o modo de apresentar. As histórias agora já não são mais narradas como eventos que estão acontecendo. São visões, revelações que o próprio Deus oferece para Daniel, o seu profeta, enquanto ele está na Babilônia. E essas visões, essas profecias, descrevem aquilo que vai acontecer. Daqui para frente, nós vamos perceber uma mudança muito importante desse livro. E nós vamos observar figuras, imagens, que são completamente diferentes de tudo que nós estamos esperando. Nós vamos observar que existem animais aparecendo nesses sonhos. Nós vamos ouvir sobre visões que são de uma maneira muito especial, muito diferente de tudo que nós esperamos. Mas a ênfase dessa série não vai ser tentar demonstrar para você quais são os detalhes do futuro. O nosso objetivo não é vir aos domingos e descobrir como que o calendário escatológico deve ser desenhado. O objetivo de olhar para essas visões é focar nas nossas respostas à visão e à revelação que Deus tem oferecido. E nas visões que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, no capítulo 7 de Daniel, nós vamos perceber algo que nós já vimos nos capítulos anteriores, que existe um mundo, existe nessa revelação de Deus, um mundo dividido em 2 partes principais. A primeira parte fala sobre o reino dos homens, a vida como ela é nesse mundo que nós vivemos. Mas existe um reino de Deus. E essa dualidade entre aquilo que acontece no reino dos homens e aquilo que Deus pretende fazer no reino de Deus é que vai estabelecer o fundamento da nossa leitura. E o que nós vamos descobrir quando nós prestarmos atenção no reino dos homens apresentados aqui é que nós vamos observar que esses reinos humanos estão sempre em conflito. Eles estão sempre passando por processos de conflito. Nós vamos observar que essas visões falam sobre guerras. Vamos observar que essas visões falam de perseguições. Nós vamos observar que existem conflitos que resultam em morte de pessoas. E nós vamos entender que o profeta Daniel está recebendo em termos de visão
não é muito diferente daquilo que nós experimentamos hoje nas nossas vidas aqui. Hoje, se você abrir qualquer livro de história e ler sobre o passado, você vai ler sobre guerras, conflitos. Se você abrir qualquer jornal, você vai ouvir notícias sobre guerras e conflitos. Se você abrir qualquer página do Instagram, você vai ouvir sobre conflitos, sobre intrigas, sobre problemas. A verdade é que existe um colapso moral nesse mundo que é devastador. E esse colapso moral, ele não é novidade da nossa geração. Ele sempre existiu. Ele sempre foi observado na história. Mas às vezes, nós olhamos para essas forças de colapso, de guerras, de conflito, como se elas fossem grandes forças gigantescas, poderosas, dominadoras, de tal modo que o mal que nós observamos no mundo seja de alguma forma invencível. De que as tragédias são inevitáveis. E de que as guerras não vão ter fim. Quando nós olhamos para o nosso mundo no reino dos homens, nós vamos observar que esses impérios que nós temos visto através da história, eles sempre trazem marcas de caos, instabilidade, conflito, polarização, mas eles são sempre, em última análise, desumanos e malignos. Nós não conseguimos mostrar na história nenhum único império que possa ser assinado como um império que foi bom. Todos eles se levantam, todos eles são destruídos, todos eles se tornam pedaços da história, mas é a marca que eles deixam. É uma marca da desumanização. É uma marca da destruição. E infelizmente é uma marca do mal. Quando nós olhamos para a revelação de Daniel e aquilo que nós vamos observar hoje no capítulo 7, nós vamos observar que o que nós experimentamos e vemos nos nossos dias faz parte de um grande problema histórico que desde os dias de Daniel e muito tempo antes nós podemos observar. É de que o reino dos homens, a vida nessa terra, ela é marcada por conflito, guerra e perseguição. Reis e reinos desumanos, marcados pelo mal, são encontrados por toda a história, incluindo nos nossos dias. Por isso, a nossa pergunta, então, é o que é que nós vamos fazer quando nós esperamos o reino de Deus? Enquanto nós vivemos nesse mundo, enquanto nós vivemos na cidade dos homens hoje, como é que nós vamos viver esperando esse reino de Deus? Porque nós sabemos que o reino de Deus está vindo, nós sabemos que ele já chegou, nós sabemos que a solução para esse mundo mal está no futuro. E enquanto nós esperamos, o que é que nós vamos fazer? Como que nós podemos esperar de maneira fiel por aquilo que Deus vai realizar na história, quando a consumação do reino finalmente chegar? E olhar o livro de Daniel, particularmente o capítulo 7, eu quero propor para vocês que o reino de Deus é a resposta divina para os nossos anseios, para os anseios e as angústias dos santos exilados. Porque todas as vezes que nós olhamos para o nosso jornal, todas as vezes que nós olhamos para a história, no nosso coração existe um anseio por justiça e paz. O nosso coração pede por estabilidade. O nosso coração almeja, sonha em ver momentos de paz. Nós gostaríamos de experimentar a vida de uma maneira pacífica e justa. Nós não aguentamos mais os conflitos na nossa sociedade. Nós não aguentamos mais os conflitos do nosso país. Nós não aguentamos mais os conflitos da nossa casa. E nós ansiamos por um ambiente de paz. Nós ansiamos por um lugar onde nós vamos poder desfrutar dessa paz. Nós ansiamos por justiça. O nosso coração se dói todos os dias quando nós encontramos notícias de injustiça. Pessoas
que deveriam ser punidas e não são, pessoas que não deveriam ser punidas estão sendo punidas. Nós estamos cansados de ver injustiça e o nosso coração anseia por um dia de paz, por um dia onde de fato a justiça vai ser realizada. E nós sofremos por causa da injustiça, nós sofremos por causa do conflito, o nosso coração se angustia. Tem dias que ler o jornal dói o coração, de tanta injustiça e maldade que nós encontramos nesse mundo. Nós precisamos de consolo, nós precisamos de cuidado, nós ansiamos por proteção. E infelizmente, na cidade dos homens, nós não encontramos em nenhum lugar a satisfação dos nossos anseios por paz e justiça. Nós não encontramos em nenhum lugar consolo para as nossas angústias. E é exatamente esse o problema que o povo de Daniel tinha. Exilados, levados contra a própria vontade para pertencer a um império vil, maligno, destruidor. Eles ansiavam por justiça. Eles ansiavam por paz. Eles ansiavam para o consolo das suas angústias. E nesse sentido, nós somos exatamente como aquele povo que recebeu as visões de Daniel. Então, meu desejo para vocês nessa manhã é tentar colocar você junto dos santos do passado, lendo esse texto, como se esse texto estivesse sido escrito para mostrar que enquanto nós estamos exilados na nossa Babilônia, nós podemos esperar por um reino de Deus, que vai ser a resposta divina para os nossos anseios mais profundos da alma, e que vão servir como consolo para as angústias que mais machucam o nosso coração. E para fazer isso, eu gostaria de apresentar 3 pontos para vocês. Nós vamos observar no capítulo 7 de Daniel, o que é que o capítulo 7 de Daniel fala sobre o reino dos homens. Qual é a característica do reino dos homens? Nós vamos observar então o que ele vai falar sobre o reino de Deus. E por fim, nós vamos observar o que é que ele fala sobre a nossa esperança. Porque se nós entendermos o capítulo 7 de Daniel, nós vamos perceber que a intenção desse texto para nós hoje é nos ajudar a encontrar a satisfação para anseios profundos da nossa alma, satisfação do nosso desejo por justiça e paz, enquanto nós somos consolados nas nossas angústias. No primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, para vivermos nesse mundo caído, destruído, corrompido, nós primeiro precisamos reconhecer que esse mundo, nos seus impérios, toda forma de governo, não importa se veio antes ou depois, não importa se é antigo ou recente, toda a forma de império e de dominação desse mundo tem uma natureza corrupta. Os reinos dos homens são sempre marcados por uma corrupção que se alastra por todos os lados. Você pode dizer, não, mas existem reinos que são menos corruptos. Sim, existem mais e menos corruptos. E nós moramos num dos bons impérios corruptos desse mundo. Mas nós não encontramos nenhum que não seja marcado por incorruptibilidade. O que você vai observar nos versículos que nós vamos ler tem muita relação com o que nós já estudamos no capítulo 2 de Daniel. Mas eu quero que você preste atenção em uma diferença importante. Se você lembra do capítulo 2, Nabucodonosor, que nós já sabemos que prefigurava, que descrevia a figura do mal ali na Babilônia. Quando ele sonha sobre os reinos, ele sonha como uma grande estátua. Vocês lembram disso? Era uma estátua de ouro, prata, bronze. Era algo que evocava beleza, grandeza, poder. Mas nós vamos ler o capítulo 7 de Daniel e ver como que Deus enxerga esses mesmos impérios. E agora já não são mais estátuas bonitas, de materiais preciosos. São bestas, animais, híbridos. São feras. Não existe beleza. A ênfase não é nem em longevidade,
nem em beleza, é na força e na brutalidade dos impérios humanos. A mudança de perspectiva de Nabucodonosor para Daniel no capítulo 7 nos ajuda a entender que os melhores impérios, ainda aqueles que poderiam ser os mais expressivos e expansivos da história do mundo até os dias de Daniel, ainda que eles pudessem ser vistos da perspectiva da cidade dos homens como estátuas bonitas, perspectiva de Deus, eles são feras, descontroladas, desumanas. Nada do que nós vamos ouvir sobre o reino dos homens fala sobre uma forma humanizada de poder. Tudo é brutalidade, é força, é domínio, é imposição, destruição. Porque o reino dos homens é profundamente corrupto na sua essência. Porque o reino dos homens é completamente destituído de verdadeira humanidade. Olha só o que nós lemos no capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 2. Daniel dizendo o seguinte: na minha visão da noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Você olha para essa imagem e você diz, o que é que o autor quer dizer? O autor quer dizer que os reinos que ele vai apresentar, que são figurados aqui por 4 grandes animais, eles estão aparecendo no cenário de Daniel, no momento histórico de Daniel, mas eles estão emergindo do mar. O que isso significa? No mundo antigo, o mar era o lugar do caos, o mar era o lugar da morte, o mar era a representação do mal. O que Daniel está querendo dizer é que aqueles impérios grandes, imponentes, que manifestavam sua beleza através da arte, da música, a sua maior beleza eram, na melhor das hipóteses, como 4 animais vindo do caos. Os impérios que vêm do mar, eles representam o caos, o mal. E porque representam o caos e o mal, eles não são vistos de maneira bonita, eles não são vistos de maneira bela, não existe uma descrição bonita deles para ser feita, que na verdade eles são completamente desfigurados. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. O primeiro representa o período de Nabucodonosor, a própria Babilônia. Nabucodonosor foi descrito como leão, ele foi descrito como alguém que tem poder, mas esse animal híbrido era alguém que representava poder, velocidade, grandeza. Em um certo momento, suas asas foram arrancadas. Ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés, e um homem como de um homem, ele recebeu a mente de homem, uma explicação daquilo que aconteceu com o próprio Nabucodonosor, que passou pelos seus momentos de insanidade mental. E é muito interessante lembrar que o período de insanidade mental de Nabucodonosor, ele se assemelhou às feras do campo, animais selvagens. Ele é descrito como alguém completamente desprovido de mentalidade e humanidade. E quando ele perde a sua humanidade, ele vai viver no campo como bestas. Ele exemplifica o seu próprio império humano, perverso, desumano e perverso, melhor dizendo. Mas essas figuras poderosas e grandes representavam reinos que vinham um após o outro. Existe uma sucessão acontecendo aqui, porque esse é o primeiro. Na sequência nós vemos Daniel continuando. A seguir eu vi um segundo animal, que são os medo e persas. Ele tinha a aparência de um urso. Suas bocas ele tinha costelas, como se ele tivesse conquistado outras nações, exercendo o seu poder, a sua grandeza. E quando nós olhamos para um animal como um urso devorador, nós imaginamos que a sua força é imparável, de que os seus ganhos e os seus esforços de conquistas não vão ter fim. Mas o ponto de Daniel é exatamente esse. Esse que parecia indestrutível, imparável, foi parado. E vem um outro reino. Depois eu vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Ele tinha 4 asas nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar.
descrevendo o império dos gregos, que depois da morte de Alexandre foi dividido entre 4 líderes. Esse governo parecia invencível. Eles tomariam todo o mundo. Mas eles foram vencidos. Não importa quão fortes eram essas figuras. Não importa quão aparentemente destruidoras elas pareciam ser. Eles não duraram para sempre. Eles foram parados. Depois ele continua, na minha visão durante a noite, um quarto animal aterrorizante, assustador, muito poderoso. Ele disse que era diferente dos anteriores e tinha 10 chifres. E 10 chifres aqui significa que ele tinha muito poder. Um império ainda mais poderoso do que todos os outros. O Império Romano. Esse parecia indestrutível. Era um animal incontrolável. Exceto que deixou de existir igualzinho a todos os outros. A linguagem que Daniel está usando é uma linguagem figurada. São símbolos, são metáforas. E ele faz isso para enaltecer uma mensagem muito importante. Os detalhes em que ele está apresentando, inclusive na continuidade, quando ele diz que ele vê nesse animal ainda um outro chifre pequeno, dizendo que esse império teria muitos outros problemas, quando ele apresenta essa linguagem para nós, o que ele quer dizer é demonstrar que esses impérios humanos são símbolos de poder e grandeza, de beleza. Eles, na verdade, são monstros. Na verdade, são bestas desumanas. Os seus impérios, para manterem as suas estruturas gigantescas funcionando, eles oprimem pessoas, eles destroem pessoas, eles sorrateiam pessoas. Para serem dominadores do mundo, eles devastaram a vida de pessoas. Mas eu acho que existe um outro elemento que nós não podemos perder aqui. Por que Daniel apresentaria esses impérios como esses animais híbridos? É porque, em última análise, esses animais híbridos, eles descrevem sinais de impureza. Para um judeu, lendo esse texto, esses animais híbridos descrevem impureza. Eles não são somente poderosos, destruidores. Eles são marcados por maldade, por dolo, por opressão. Eles são impuros. Não importa qual o império que a gente escolha na história do mundo. Nós poderíamos usar outra linguagem para descrevê-lo como animais. Talvez nós fizéssemos outras afirmações sobre eles, mas todos eles são como bestas ferozes diante do nosso Deus. Imundos. Não são santos. Não têm justiça. Não têm verdade. São destruidores. Todos eles parecem que têm poder sem fim, mas todos eles foram terminados. Todos eles são passageiros. Daniel está querendo nos dizer que o reino dos homens, eles são sempre efêmeros. São sempre passageiros. Governos vêm e vão. Ideias de governo vêm e vão. E aqui nós temos um lembrete muito importante para a nossa geração. Porque nós estamos vivendo um momento polarizado de política. Nós estamos vivendo um momento de conflitos internacionais. E o ambiente das mídias sociais sempre pede para que a gente tome partido. Mas seria tolice do nosso coração acreditar que a direita conservadora do Brasil representa um modelo divino de trabalho de Deus. De que a direita conservadora brasileira vai resolver os problemas de injustiça e que finalmente vai promover paz. Porque os reinos humanos são sempre corruptos. Os reinos humanos são sempre esferas bestiais prontas a destruir. Seria tolice da nossa visão, da nossa perspectiva, acreditar que a esquerda cultural marxista é a resposta. Esperar que sejam as perspectivas de esquerda que finalmente tragam a justiça, que finalmente tragam os valores de paz.
Daniel está dizendo: todos os modelos de governo são efêmeros e vão passar. Nenhum deles pode satisfazer o seu anseio por paz e justiça. Se você colocar o seu coração em qualquer uma dessas formas de governo, é uma questão de tempo para que você seja profundamente frustrado, porque toda forma de governo humana é corrupta. Tende ao caos, porque vem do caos. Nós não conseguimos pensar dessa maneira, mas os nossos modos de governo de hoje são como bestas que emergem do mar. Nós temos superpotências por todos os lados e nós não conseguimos citar um exemplo de uma nação, de um modelo que não seja bruto na sua força, que não exerça o seu poder de maneira desumana. Você acha que o nosso modelo ocidental é humano? Você acha que ele valoriza a dignidade do homem? Você acha que nós estamos tratando os outros seres humanos com a mesma dignidade que Deus os trataria? Você acredita de fato que esse modo ocidental de viver é a resposta de Deus para a humanidade? Tolice! Tolice! Não existe nenhum modelo humano que não seja corrompido na sua natureza. O nosso modelo ocidental é como uma besta emergindo do mar, desumano, maligno. É por isso que nós não podemos colocar nossa esperança lá. É por isso que nós nunca vamos encontrar satisfação para as nossas angústias ali. Você já viu algum defensor fervoroso de sistemas políticos que tem paz? Você já viu um defensor fervoroso com suas angústias consoladas? De que ele olha para o seu plano de poder realizado e diz: agora sim eu tenho paz? Meus irmãos, Daniel capítulo 7 foi escrito para pessoas como eu e você. Gente que está sendo dominada por impérios corruptos, corrompidos, desumanos. Mas nós não podemos cair na tolice de acreditar que são esses impérios humanos que vão satisfazer os anseios do nosso coração e nos oferecer paz e consolo para as nossas angústias. A Escritura, ela oferece uma grande riqueza para a gente de informações, ela oferece muitos detalhes para a gente. Mas uma das coisas que é muito legal, depois de ver uma história contada como essa de Daniel, é observar como as pessoas que saíram da Babilônia falavam sobre isso. Quando eles finalmente foram embora, voltaram para casa, restabeleceram o templo e voltaram a fazer as celebrações do nosso Senhor na cidade de Jerusalém, eles começaram a cantar hinos ao Senhor, eles escreveram novas poesias, a fé foi reanimada. E um dos salmos que eles escreveram nesse período de festividade diante do Senhor, pela libertação do exílio, foi o Salmo 146. E lá no Salmo 146 ele diz assim: louve somente a Deus, no versículo 1. Mas no versículo 4 ele diz o seguinte: não confiem em príncipes e em meros mortais. Eles são incapazes de salvar. Eles aprenderam a lição. Não são os reis e os poderosos que oferecem genuína salvação. Não são eles que têm libertação para o nosso coração. Nós não podemos confiar nele. Porque quando o espírito dele se vai, eles retornam à terra e naquele mesmo dia desaparecem os seus planos. A Babilônia já foi um dos lugares mais bonitos do mundo. Uma das 7 grandes maravilhas do mundo. Seus jardins suspensos, notórios. Mas você já foi na Babilônia hoje? Se você for hoje visitar o lugar onde esse império estava, você encontraria uma imagem parecida com essa aqui. Ruínas e pó. Porque no dia em que morreram os seus reis, morreram também os seus impérios. Da glória e majestade de uma estátua de ouro, como uma besta destruída, como uma besta acabada, da grandeza ao pó. Foi isso que sobrou da Babilônia. E você sabe o que vai sobrar dos nossos reinos daqui 1000 anos? Você acha que daqui 1000 anos
a gente vai estar se perguntando se o Musk de fato chegou em Marte. Você acha que nós vamos lembrar das bases de lançamento dos nossos foguetes mais imponentes? Seremos ruínas, esquecidas no passado. Quiçá, com sorte, seremos desenterrados como pedaços de estrutura que foram esquecidas pelo tempo. Esse é o reino dos homens, efêmero. Esse é o nosso mundo. Nosso mundo não tem como oferecer para nenhum de nós a satisfação dos nossos anseios. Não tem como oferecer para nenhum de nós consolo para as nossas angústias. Porque esse mundo é vazio, desprovido de propósito e significado. E é por isso que nós precisamos contemplar a soberania de Deus e o seu reino. É por isso que nós precisamos aprender a contemplar a soberania de Deus e o reino de Deus. É por isso que nós precisamos nos lembrar que quando Daniel está escrevendo, ele não simplesmente quer mostrar o que está acontecendo com os reinos ou o que vai acontecer com os reinos. Ele quer demonstrar que esses reinos fracassados, falidos, podem encontrar ou oferecer espaço para o reino de Deus no meio de todo esse caos. E é muito interessante que quando Daniel vai falar sobre o reino de Deus, ele não vai descrever como uma besta que emerge do mar. A linguagem agora é completamente diferente. Observe o que ele diz. Enquanto eu olhava, então, tronos foram colocados diante desses animais. Agora nós temos tronos. E agora nós temos o ancião de dias, que é uma descrição do nosso Deus. E qual é a linguagem que Daniel resolve usar para descrever o nosso Deus? Ele descreve o nosso Deus como bestas ferozes emergindo do mar? Não. Descreve de uma maneira profundamente humana, um ancião. Ao contrário da bestialidade, nós estamos vendo um Deus que governa de maneira humana. E ele diz, a sua veste era branca, por causa da sua santidade, não como aqueles animais impuros. O seu cabelo era branco, como a pura lã, por causa da sua justiça. O seu trono estava envolto em fogo, e as rodas do seu trono estavam em chamas, porque ele traz justiça e juízo. A descrição de Daniel coloca em claro contraste o reino desse mundo e o reino de Deus. Ele coloca em claro contraste a diferença entre aquilo que nós vemos nesse mundo terrível, dominado por bestas ferozes, e o nosso Deus acima do caos. Nosso Deus não está no meio dessa bagunça. Nosso Deus está acima de todo esse caos. Ele governa soberanamente sobre todos eles. Aliás, diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões diante deles. Porque o reino de Deus está acima de todos os outros reinos. Todas as outras nações, todos os outros homens estão debaixo da soberania desse Deus. Ele diz, então, o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. É hora de prestar contas. Deus é apresentado para nós como juiz de tudo e de todos. E um dia, esses impérios imponentes, maldosos, desfigurados, desumanos, precisarão prestar contas diante de Deus sobre tudo o que fizeram. Porque o livro das suas atividades foi aberto. Agora é hora de prestar contas. O justo juiz chegou. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o soberano de todos. Ele é quem está acima de toda essa bagunça. É Ele quem coordena tudo. Mas esse Deus que julga todas as nações, Ele escolhe fazê-lo por meio de um mediador. E observe como que o mediador é descrito no versículo 13. Ele diz, na minha visão, eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Mais uma vez, alguém que é como um homem. Alguém que reina de maneira humana. E ele vinha com as nuvens dos céus. Mas esse que vem das nuvens dos céus, que é chamado de Filho do Homem,
Ele faz uma coisa que ninguém faz na história. Ele vem com as nuvens. O que significa andar com as nuvens? Se você prestar atenção na linguagem do Antigo Testamento, Deus é quem faz das nuvens a sua carruagem. Ele se movimenta pelos ventos, ele aparece como aquele que está acima dos céus. Mas ele faz das nuvens o seu modo de transporte. E esse que é um filho do homem, o mediador para apresentar o reino, ele tem características divinas. Ele não é o próprio ancião de dias. Ele não é o próprio Deus. Mas ele é alguém que, como nós, é humano. Mas como Deus, anda pelas nuvens. Ele é alguém diferente. Diferente daquelas bestas. Diferentes de nós. É um mediador que foi aproximado ao ancião e conduzido à sua presença. E na presença do ancião de Deus, ele diz: ele recebeu autoridade, glória e reino. Todas essas características são características do próprio Deus. É Deus quem tem autoridade, é Deus quem tem glória, é Ele quem governa sobre os reinos. Mas o ancião de dias está atribuindo ao Filho do Homem o poder, para que ele exerça o julgamento, para que ele realize o seu reinado. E esse rei é diferente. Ele é um rei que governa todos os povos, nações, e os homens de todas as línguas o adoram. Esse Filho do Homem recebe a adoração de todos os povos. Ele é um rei de todos os povos, ele é um rei de um reino universal. E o reino que ele tem é um domínio eterno, que jamais acaba e que jamais será destruído. O reino do Filho do Homem, o mediador, aquele que é como nós, aquele que é como Deus, que tem todo o poder, toda a autoridade e toda a glória, tem um reino que jamais vai ser destruído. Meus irmãos, Daniel está dizendo: o mal não está no controle. Daniel está dizendo: existe um reinado de um Deus soberano. Existe um Filho do Homem que governa de maneira soberana. Existe um dia da prestação de contas. Mas esse reino de Deus é para sempre eterno. Esse é o reino que o nosso coração anseia. Esse é o reino de justiça que nós esperamos. Esse é o reino de paz que nós ansiamos. É isso que nós esperamos. Reconhecer que Deus está no controle. Reconhecer que Ele está acima do caos. Reconhecer que Ele é o justo juiz de todos os povos e todas as nações. Nos leva à conclusão de que somente nele nós seremos consolados e confortados. Esse reino veio antes de Nabucodonosor e vai durar muito tempo depois da direita conservadora brasileira, porque esse reino não tem fim. Se nós colocarmos no nosso coração, depositarmos a nossa esperança em qualquer um dos reinos desse mundo, nós seremos frustrados. Mas se o nosso coração estiver de fato enxergando o reino de Deus e o seu controle sobre todas as coisas, então o nosso anseio de paz é respondido. O povo que leu essa visão pela primeira vez estava numa situação exatamente como a nossa, sofrendo o problema do império dos homens, sofrendo com as perseguições injustas. Mas eles podiam olhar para cima e contemplar a soberania do Senhor. Deus sabe o que está fazendo. O mal vai ter o seu fim. E um dia, todos os nossos anseios estarão nas mãos do nosso Senhor. E nós seremos finalmente satisfeitos na glória do reino de Deus. Porque esse é um reino eterno. Não passa. Esse é um reino que não muda. Aquilo que Deus disse que faria, Ele vai fazer. É por isso que o pessoal que saiu do exílio, quando canta suas poesias, eles continuam lá no Salmo 146 dizendo: bem-aventurado é aquele cujo auxílio é o de Deus de Jacó,
cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles existe, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Eles aprenderam, meus irmãos, que o coração deles não pode ser tomado pelos reinos desse mundo. A esperança deles está onde? No Senhor. A esperança deles está em quem? Em Deus. A esperança deles está no lugar certo. Eles aprenderam, os reinos desse mundo passam. Nós não colocamos o nosso coração, a nossa esperança ali. Mas esse anseio da alma, que a alma tem por paz, é satisfeito quando nós esperamos no Senhor, que é fiel e que a sua fidelidade dura para sempre. Ele está acima do caos, mas Ele está conosco no meio do caos também. Se nós aprendemos alguma coisa sobre Deus revelado no livro de Daniel, é que o nosso Deus poderia ter feito essa história se mover de uma maneira completamente diferente. Poderia, por exemplo, ter dito ou ter antecipado o livramento dos amigos de Daniel na fornalha. Ele poderia ter livrado Daniel das covas dos leões antes da cova dos leões. Poderia ter livrado o povo do exílio antes do exílio. Mas o nosso Deus é o Deus que entra na fornalha. O nosso Deus é o Deus que entra na cova dos leões, que permanece no exílio com o seu povo. É por isso que o nosso coração precisa estar ligado nele. E é assim que nós vamos responder. Nós vamos viver com fidelidade nesse momento de caos, esperando sempre pelo Senhor. Porque se nós colocarmos o nosso coração nesse mundo, nós sabemos que nós seremos fracassados. Se nós colocarmos o nosso coração no reino de Deus e de fato buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nós seremos consolados. Mas isso não significa que esse mundo vai ficar bondoso conosco. Isso não significa que de repente o mundo vai mudar e vai nos ver de uma maneira favorável. Muito pelo contrário. Quando nós tomamos a decisão de viver para o reino de Deus nesse mundo, nós seremos perseguidos. Nós vamos sofrer as perseguições, porque agora, além dos conflitos entre os impérios dos homens, nós vamos sofrer a ação desse império, que quer a todo custo amoldar a nossa fé, que quer a todo custo destruir a nossa fé. E agora nós vamos precisar perseverar com fidelidade. Agora nós vamos precisar viver com fé e esperança. Daniel vai continuar dizendo, eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito, angústia. Ele ouviu essas notícias e ficou angustiado. Daniel está nos dizendo, nessa vida, angústias nos esperam. E ele continua, descrevendo os animais que vão fazendo, tudo o que vão fazer, mas ele descreve com mais detalhes o quarto animal, e ele diz que é um reino que aparecerá na terra, ele vai ser diferente dos outros reinos, ele devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando. São feras descontroladas, eles vão destruir tudo. Vem sofrimento por aí. Ele continua, ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos a tentar mudar os tempos e as suas leis. Ele está dizendo, perseguição espera por vocês. Vocês vão ser oprimidos, perseguidos. Vocês serão o alvo de uma ação contra o Altíssimo. Eles estão se revoltando contra a soberania do Senhor. E todos aqueles que se fazem súditos do Senhor vão receber a sua fúria. Porque como que esse reino dos homens pode atacar o Deus Altíssimo? Como que eles podem, de alguma maneira, tentar atacar e ofendê-lo? Eles vão fazer isso atacando o povo dele. Eles vão atacar os seus súditos, pessoas como eu e você. Nós seremos perseguidos. Mas nós sabemos que o nosso Senhor é rei acima de tudo, acima de todos. E um dia o tribunal julgará e o seu poder será tirado totalmente e ele será totalmente destruído para sempre. Um dia os reinos dos homens vão ser finalmente destruídos e o seu poder completamente apagado. Porque existe salvação do nosso Senhor. A nossa esperança não é que esse mundo vá se converter. A nossa esperança não é que de repente
as nossas perspectivas políticas sejam maioria e finalmente nós vamos estabelecer uma utopia que, não, a nossa esperança é por uma intervenção divina que vem com poder fazer com que o reino seja finalmente concluído aqui. E então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos. Um dia, o nosso Senhor vai restaurar todas as coisas. E toda forma de poder, toda forma de domínio será finalmente entregue para o povo de Deus. Esse é o reino do Deus Altíssimo. O reino dele será um reino eterno. E todos os governantes o adorarão e o obedecerão. Esse é o reino que nós ansiamos. Esse é o reino que de fato consola as nossas angústias. Esse é o reino que está acima de tudo, acima de todos, e que oferece para a gente suporte suficiente para as nossas esperanças. Porque somente o reino de Deus pode sustentar de fato a nossa esperança. Somente o reino de Deus pode oferecer aquilo que o nosso coração realmente busca. Nós ansiamos por paz, nós ansiamos por justiça, e o reino de Deus vai nos oferecer exatamente isso. Nós estamos sendo perseguidos e precisamos ser consolados. É o reino de Deus que nos oferece isso. O povo que veio depois do exílio entendeu essa verdade muito bem. E no Salmo 146 eles continuam dizendo: Deus é quem defende a causa dos oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vistas aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva. Isso é justiça. Isso é paz. É isso que nós ansiamos, é isso que nós aguardamos. Nós fomos criados por Deus para desfrutar do reino dele, onde ele reina com paz e com justiça. Não nesse mundo caótico, terrível, não nesse mundo destruído. Nesse mundo nós encontramos sofrimento e não consolo para o nosso coração. Nesse mundo nós encontramos perseguição e não paz e justiça. Esse mundo é naturalmente corrompido, desumano. E é por isso que nós precisamos celebrar com o salmista que disse: é o Senhor que reina para sempre, é esse o reino que nós esperamos. Esse é o rei que nós queremos. Enquanto o nosso coração estiver seduzido pelo reino dos homens e por aquilo que o reino dos homens produz, seremos ansiosos. Nós não teremos controle sobre as nossas emoções, porque nós estaremos profundamente atacados por todos os lados. Nós não vamos ter estabilidade, nós não vamos ter paz, nós não vamos conhecer justiça. Por isso, meus irmãos, que o Daniel capítulo 7 nos chama, ele nos convida a colocar o nosso coração de fato nas mãos do Senhor, esperando que Ele responda aos nossos anseios por paz e justiça e que Ele console os nossos corações angustiados. Mas o que nós aprendemos com essa mensagem? Bom, nós aprendemos que o reino de Deus é a resposta divina para os nossos anseios de paz e justiça e o consolo, proteção das nossas angústias. É Deus quem governa a história. É Deus quem governa os impérios do mundo. É Deus quem deveria governar a nossa vida. É o reino de Deus que nós deveríamos entregar o nosso serviço e a nossa obediência. Por isso, eu gostaria de oferecer 3 conselhos para vocês. Primeiro, seja realista. Os reinos humanos vão sempre frustrar os nossos anseios por paz e por justiça. Nenhuma das respostas para as perguntas mais profundas da nossa alma são encontradas aqui. Eu sugeriria que você desenvolvesse um certo pessimismo histórico. Olha para trás e procure encontrar alguém que tenha conseguido trazer de fato um reino justo. Não caia na tolice de acreditar que tem alguém hoje que achou o segredo para resolver todos os dilemas da humanidade. Eleição após eleição nós somos enganados, porque nosso sistema de governo é naturalmente corrupto.
é desumano. A nossa esperança não pode ser colocada ali. Em segundo lugar, eu diria o seguinte: mantenha os olhos fixos no trono de Deus. Lembre-se, Deus continua no controle. Talvez as eleições não tenham ido tão bem quanto você gostaria. Talvez o mercado não esteja tão bem quanto você gostaria. Talvez os conflitos mundiais não estejam como você gostaria. Mas lembre-se, Deus está no controle. Ele tem um plano. Fique tranquilo. E por fim, espere pelo reino de Deus com esperança e fidelidade. O reino de Deus espera de nós que nós respondamos com esperança e fidelidade. Nós esperamos a manifestação do reino, mas nós vivemos como se o reino já estivesse chegado. Nós esperamos pela concretização, mas nós já vivemos aqui como se ele já tivesse chegado. Mas talvez você pode perguntar: onde é que está esse reino de Deus? Onde é que ele se manifesta? E talvez eu tenha lido muito rápido com vocês alguns versículos desse texto. Mas se você prestou atenção, Daniel disse que existe um mediador. Daniel disse que existe alguém que é como um filho do homem, que vem pelas nuvens. E ele exerce o poder de Deus. Esse mediador, nós conhecemos exatamente quem ele é. Daniel esperava pelo filho do homem que viria. Nós lemos a história de Daniel, sabendo que o filho do homem já veio. Jesus Cristo resolveu utilizar e usar para si mesmo o nome de filho do homem para descrever a sua pessoa e o seu ministério. Jesus Cristo estava o tempo inteiro apontando para Daniel capítulo 7, quando ele disse: eu sou o filho do homem. Eu sou aquele que vocês estão esperando. E por todo o seu ministério ele contou histórias sobre o Filho do Homem. Ele agiu em nome do Filho do Homem. E ele falou como Filho do Homem. Que no livro de Daniel é aquele que vem pelas nuvens. Mas ele foi perseguido por causa da sua justiça. E por causa da sua justiça, debaixo do Império Romano, a quarta grande besta vista nesse capítulo, essa besta destruidora, queria devorar todos os outros reinos. Nosso Senhor foi perguntado, no dia do seu julgamento injusto, o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus Cristo respondeu: sim, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Quem é o Filho do Homem? Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio até nós no poder de Deus, para trazer o reino de Deus. E em Cristo Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos, porque Ele é o Rei que o nosso coração anseia. Ele é o Rei que consola as nossas angústias. Ele é o Filho do Homem que traz o reino de Deus. É por isso que depois da sua ressurreição ele pôde dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O reino, o poder e a glória foram dados para Cristo Jesus, porque na cruz ele não venceu somente o Império Romano, na cruz ele não venceu a quarta besta, na cruz ele venceu a morte, o maior de todos os inimigos. E agora ele é exaltado sobre todos com poder, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Príncipe da Paz. É nele que as nossas esperanças são satisfeitas, é em Cristo Jesus que os nossos anseios são finalmente satisfeitos. É ele quem nos oferece paz, é ele quem nos oferece justiça, é ele que nós aguardamos voltar, porque quando ele foi embora, ele foi elevado e uma nuvem o encobriu da vista dele, porque ele é o Filho do Homem, indo diante do Ancião de Dias, com as nuvens. Nosso Rei exaltado, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho do Homem que Daniel esperava. E Ele é o nosso mediador, o nosso Rei. E é por isso que Apocalipse, descrevendo o fim dos tempos, diz: o reino dos homens se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo,
e Ele reinará pelos séculos dos séculos. É esse o reino, é esse o Rei. É para Ele que nós olhamos. Aliás, se você prestou atenção no anseio do coração do salmista, você encontrou Cristo Jesus no Salmo 146. Porque Jesus é aquele que defende a causa dos oprimidos. É aquele que dá alimento aos famintos. É Ele que liberta os presos. É Cristo que deu vista aos cegos. É Cristo que levanta gente abatida como eu e você. É Ele que ama os justos. É Ele que protege o estrangeiro, o órfão e a viúva, como eu e você somos nesse mundo. Cristo Jesus é a concretização da esperança de Daniel. E é para nós o único vivo caminho, o verdadeiro príncipe da paz. O único que consegue e pode satisfazer os nossos anseios de paz hoje. Ele é o único que pode consolar as nossas angústias hoje. Porque Ele é o nosso Rei. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez o Senhor usar a sua palavra para nos lembrar quem nós somos diante da tua majestade e lembrar o nosso coração quem é o nosso Salvador. Nós precisamos lembrar que Cristo Jesus, o nosso Senhor, é Rei dos Reis, é justo, é o príncipe de toda a paz, é o maravilhoso conselheiro que nos atende e que nos consola. Em Cristo os nossos anseios são satisfeitos. Em Cristo o nosso consolo verdadeiro acontece. Senhor, somos gratos pela beleza da Tua palavra, que nos instrui enquanto nós estamos nesse caos. Enquanto nós esperamos pelo Teu reino, pelo Teu poder, nós vivemos a presença de Cristo Jesus em nós. E nós vivemos a experiência do Teu reino iniciado em Cristo Jesus hoje. Senhor, consola os nossos corações nos dias de angústia que nós estamos vivendo. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.